Então, galera, ó, o que nós vimos semana passada? Nós falamos da reflexão de ondas, né? Falamos das propriedades que se alteravam e não se alteravam. Então, o que não se altera na reflexão? Não se alteram a velocidade, frequência e comprimento de onda, né? E pode ser alterada a fase e a direção do movimento. Aí depende de como a reflexão está acontecendo. A da luz a gente já está cansado de ver, já vimos em espelhos planos, espelhos esféricos. O som também respeita a mesma reflexão, né? Que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Só tem que tomar cuidado que na hora de representar o som a gente apresenta dessa maneira, uma linha. Aqui eu fiz com a linha, agora que eu vi que está ao contrário, tá? Essa linha ficou simétrica, essa linha aqui do lado de cá tem que estar apontando para o outro lado. Então, vamos fazer de conta que isso aqui... vai ficar meio feio, mas vai ficar certo, pelo menos. Pronto. Tá apontando pro lado de lá agora. Então, uma linha que guia ali o caminho da luz e frentes de onda perpendiculares, né? Por exemplo, várias cristas ali são perpendiculares entre si. No caso do som, se você está a mais de 17 metros, você tem eco. A menos de 17 metros de distância do obstáculo, você tem a reverberação, tá? E fizemos já alguns exercícios. Falamos também da reflexão em cordas, que era a novidade, né, desse conteúdo. Se a extremidade está fixa, a corda vai e volta sem inversão de fase. Ou seja, ela volta com a mesma fase. E eu não sei porque que eu escrevi aqui, gente, porque depois eu edito as coisas, não sei o que eu faço, o que eu fiz. Tá? Então, esse sem inversão de fase é daqui, ó. Tá? E a inversão de fase ocorre quando a ponta é... Ah, tá, entendi. Meu desenho está na horizontal. Tá, quando ela está fixa, ocorre a inversão de fase. Bem que eu estava achando estranho mesmo. Então aqui, ó, na horizontal, roxinho com roxinho. Quando ela é fixa, ocorre a inversão de fase. E quando ela é móvel, não ocorre a inversão de fase. E daí para frente, gente, só aplicação, só exercícios. Tá? Vocês vão ver que tem exercício de qualquer tipo aqui. Então, minha cabeça aqui está na frente do exercício, mas eu vou ler ele aqui assim mesmo. Para localizar obstáculos submersos, determinados navios estão equipados com sonares, cujas ondas se propagam na água do mar. Ao atingir um obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando assim a realização de cálculos que permitem a localização, por exemplo, de um submarino. Admita a operação dessa natureza sob as seguintes condições: que a temperatura constante da água do mar, nesse espaço que está viajando, tá? A velocidade da onda na água é de 1.450 metros por segundo e a distância do sonar ao obstáculo é de 290 metros. Determina o intervalo de tempo em segundos decorrido entre o instante de emissão da onda pelo sonar e seu retorno. Vocês já fizeram esse exercício em algum outro momento ou muito parecido com esse, tá? Qual que é a questão do exercício aqui? Ele quer saber o tempo, né? Então, o ΔS por ΔT. Ó, o instante da emissão e do retorno. Então, a onda sonora aqui do sonar tem que ir até o submarino e voltar. Então, a velocidade é 1.450, só que a distância não é 290, a distância é o dobro. Então, é 2 vezes 290 sobre o tempo. Vou passar o tempo para cima. Deixa eu só pegar aqui minha calculators. 290 vezes 2, 580. Não, 580 dividido por 1.450. 1.450. Então, o tempo é de 0,4 segundos. Em algum outro momento, um exercício assim já surgiu, tá? Não lembro qual apostila que foi. Porque aí a sacada aqui do exercício é você perceber que a onda vai e volta. Então você tem um dobro da distância. Provavelmente se tiver alternativa, não lembro se essa questão específica tem alternativa. Deixa eu ver aqui. Não tem. Mas quando essas questões têm alternativa, você vai encontrar as duas alternativas juntas. A alternativa correta e a alternativa só da ida, por exemplo. Aí você vai lá, marca errado, sonha num exercício fácil desse. Tá bom? Vamos para o próximo. 5. O 5, cadê?
O próximo exercício. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom emitido pelo aparelho, colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Então, toda hora que esse pulso de ultrassom muda de tecido, ele tem um eco, ele tem uma reflexão. Essa reflexão é captada e você percebe níveis ali do tecido. Como o som ele não vai se propagar e se espalhar por todos os lados, fica aquela imagem meio borrada, mas isso já é alguma coisa. Para observação de detalhes do exterior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações por segundo. A determinação da distância entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Tá? Então vamos lá. A intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons. Tá? Vamos entender. Isso aqui é uma questão do Enem. Esse aqui provavelmente era do Enem mais antigo. Ele te passou informação. Tá? Você primeiro tem que procurar nas alternativas, não o que parece que faz sentido, mas o que está como informação real nesse texto. Então, a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons. Tá, a frequência faz diferença, porque ele fala, né, da frequência aqui do 30 MHz. Só que a intensidade do som, se é mais potente ou menos potente o aparelho, é claro que no mundo real tem influência. Só que aqui, em nenhum momento ele cita a intensidade do som. Espera que eu tô com o negócio errado aqui. Ele cita a intensidade do som. Então não é uma resposta viável. A quantidade de luz, já vou parar de ler, porque aqui não está falando de luz. Ultrassom é som, né? A quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo. E a frequência dos sons emitidos pelo aparelho. A frequência, de novo, sim, tem uma certa influência. A quantidade de pulsos, ele não cita. Se você parar para pensar, talvez mais pulsos, mais som emitido lá para dentro do corpo, tudo bem, mas aí ele vai interagir um som com o outro. Então, assim, não é uma coisa que você pode afirmar. A velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pela superfície dos órgãos. Você tem aqui o eco, né, que é uma coisa que ele cita lá em cima, que bate na reflexão, e a velocidade do som. Essa é a resposta correta. Já vou falar por que a velocidade do som é uma consequência que não está no texto, tá? Mas ela é óbvia quando você entende o fenômeno que está no texto. Então vamos só ler a alternativa E. O tempo entre os ecos produzidos pelo órgão e a quantidade de pulsos. De novo, quantidade de pulsos não tem informação nenhuma. O que acontece? Tá? Por que a velocidade do som é importante? Você tem duas paredes, por exemplo, de tecido aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. Cadê? Meu Deus, me perdi aqui. Vai. Eita, nós. Pronto. Temos uma parede de tecido aqui e temos uma outra parede de tecido aqui. Então, mudar de cor. Aqui. O que acontece? A onda está vindo. Ela vai bater aqui. Tá? A onda sonora a gente apresenta por aquelas voltinhas assim, tá? Mas assim fica mais fácil de apresentar. Uma parte vai refletir, que é o que vai ser captado. E outra parte vai seguir até a outra camada, que aí depois vai ter mais uma reflexão. Tá? E aí, se tiver mais uma camada ali, vai seguindo, belezinha. Você precisa que este intervalo aqui, tá? Tem uma distância, um tempo, tá? um tempo aqui de viagem que seja capaz do receptor captar depois essa informação verde que veio para cá, que eu fiz como verde. Tá? Essa informação. Então, olha só. Se essa informação, se a onda for muito rápida, o pulso verde e os dois pulsos verdes vão estar próximos. Eles vão ser refletidos de maneira próxima, bem curta. E aí você vai perder a informação ali. Tá? Não é à toa que você tem coisas mais detalhadas que o ultrassom não pega. Tá? Isso acontece. Mas, em geral,
essa distância aqui da informação refletida, ela é suficiente para o seu receptor conseguir entender essa informação. Isso depende, claro, da distância entre os órgãos, só que você não vai mudar a distância entre os órgãos de uma pessoa, do tempo, que é a consequência, mas depende da velocidade. Então, a velocidade da onda vai determinar isso aqui. Se fosse uma onda mais rápida, por algum motivo, uma onda mais rápida, ficaria mais próximo. Se fosse uma onda mais distante, você demoraria muito para ter esse reflexo e provavelmente essa onda seria absorvida no caminho, porque a onda vai sendo absorvida pelo corpo. Por isso que dependendo da época da gravidez que você está ali, você não pode fazer ultrassom, ou tem que evitar ao máximo, tá? Normalmente no comecinho, se eu não me engano, tá? Porque ainda está muito sensível ali o rolê todo, e aí você fica, né, com... Eu não sei qual que é o tempo certinho, aí não foge do meu escopo. Tá? Então a velocidade vai determinar como que esse tempo acontece. Então a alternativa E falava do tempo dos ecos. Até ia, o problema é essa segunda parte, quantidade de pulsos. Então, do enunciado, você vai tirar sempre uma das informações. Nesse caso, era, para a alternativa correta, a reflexão, né, dos ecos ali, o tempo entre os ecos, né, e a velocidade do som que vai influenciar esse tempo dos ecos. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui é um daqueles exercícios de desenhar. Poxa, vocês adoram isso. Já é no módulo seguinte, tá? Então, olha só. Tá na página 179. Complete o quadro a seguir com um pulso ou raio refletido depois de interagir com o obstáculo. Então, vou desenhar o obstáculo aqui, nos dois casos já, né? Bom, o que acontece quando o pulso incidente vem com uma fase para cima e a extremidade é fixa? Quando a extremidade é fixa, o pulso refletido volta com fase invertida. Então a velocidade dele está para cá. Fixo, fase invertida. Já na extremidade móvel, você não tem inversão de fase. Espera aí. Nossa senhora, gente, é difícil desenhar aqui. Eita, foi. Você não tem inversão de fase, tá? Então a fase é a mesma. Estava para cima, a onda continua para cima. Já no caso 1, se estava para cima, inverte. E aí começam a vir as alternativas, as possibilidades que já são mais divertidas, tá? Se precisar voltar aqui, depois eu volto, tá? É a alternativa 3, a 3 aqui, que é a mais legalzinha. O que ela está falando? Ela está falando que está chegando aqui uma onda, deixa eu colocar aqui onde eu consiga desenhar. E ela está fixa. Então, quando está fixa, eu sei que vai haver uma inversão de fase, não é? Vai haver uma inversão de fase. Se vocês pegaram a resolução da apostila está errada, tá? O que acontece? Eu vou numerar aqui, ó, 1 e 2. Quem que chega primeiro na reflexão? O 2, né? O que está na frente. Então, quando a onda refletir, você vai ter a inversão de fase. O 2 que estava para cima vai ter voltado antes, vai estar para baixo. E o 1 que estava para cima vai estar... O 1 que estava para baixo vai estar para cima. Então, aqui eu tenho o 1 e o 2. Vai inverter a ordem. Refletiu, né? Inverte a ordem, como se fosse um espelho que troca ali esquerda por direita. Então essa aqui é o raio refletido. O comprimento de onda é o mesmo. Eu não coloquei aqui, mas o comprimento de onda é o mesmo. Por que eu falei que a resposta da apostila de vocês está errada? Porque na resposta da apostila, pelo menos eu olhando aqui, gente, pro desenho, não sei o que vocês acham. Parece que o pulso 1 é um pouquinho menor que o pulso 2. E na resposta da apostila, eles só copiaram do lado aqui e falaram que estava igual. Não é, tá? O pulso 1 aqui tá para cima, ele é um pouquinho menor, não no meu desenho, como nojento. E o pulso 2, que é maior, tá aqui para baixo. Porque a gente tem a inversão de fase. Na parede rígida, aqui você tem uma onda que parece uma onda mecânica, né? Tipo o som, que tem aquele esqueminha, né, do pontilhadinho que você faz, chegando a onda. Então, vou fazer aqui o pontilhadinho. Ele vai refletir formando o mesmo ângulo.
E aí você tem as frentes de onda representadas aqui. Eu não vou representar todas, depois elas estão para cá. Então antes você tem a velocidade nessa direção, depois ela bate e reflete nessa direção. Também bem tranquilo, aqueles exercícios para memorização, né? Temos mais duas alternativas, meu Deus. O exercício 5, alternativa 5, na verdade. Você tem duas ondas aqui, né? Duas ondas de uma superfície, bidimensionais. Deixa eu já fazer aqui, ó. Já vou fazer o de baixo também, pera aí. Aqui e aqui, tá. Então, aqui é uma parede rígida. Aqui e aqui, beleza. Essas ondas, eu vou chamar essa onda de 1 e essa onda de 2. Elas vão bater aqui e elas vão refletir. E aí é como se fosse um espelho. Você vai ter as ondas voltando agora para outra direção. Para outro sentido, desculpa. Para outro sentido. Só que vocês não podem esquecer do seguinte. A onda 1 refletiu primeiro, então a onda 1 vai estar na frente. E a onda 2 vai estar atrás. Se antes a onda 1 estava na frente, a frente de onda 1, depois ela tem que estar na frente também, na próxima sequência ali de movimento. E até que enfim, a alternativa 6, que você tem um raio luminoso no espelho plano. Tá? Aí é aquela alegria, né, jovens? Vamos fazer aqui, ó. Vai refletir aqui, vai refletir aqui. Deixa eu só... Tá, aqui mais ou menos. E aqui. Nossa, professor, mas esses ângulos? Gente, aqui é só fazer uma representação simples. Vou colocar aqui a normal, sem régua mesmo. Opa! Então, olha só. Ele já fala que o ângulo aqui é de 30 graus. E tem um outro ângulo que a gente já conhece, que é esse aqui que é de 90, né? Então, se de um lado aqui é 30, do outro lado aqui é 30 também. Se aqui é 30, para dar 180, aqui tem que valer 60. Aqui vale 60 também. Se ele pedisse os ângulos de incidência e reflexão antes e depois, você teria que medir aqui, ó, em relação ao normal. 60 graus, 60 graus. E aqui tem 30 graus, 30 graus. Tá? Mas aqui eu já achei todos os ângulos. Então a gente está usando princípios lá de trás da ótica geométrica, tá? De um ângulo de incidência ser igual ao do ângulo de reflexão, para resolver mais um exercício. Ok? Pessoal, alguém quer que eu volte para algum dos desenhos aí? Quer perguntar alguma coisa? Todo mundo vivo? Todo mundo bem? Pode passar, professor. Então vamos lá para o próximo exercício do exercício 2. Modelo Enem. Uma emissora de TV situada na cidade de Macapá, praticamente na linha do Equador, envia seus sinais por duas vias. Um satélite geoestacionário que orbita a Terra a uma altitude de 36 mil quilômetros no zênite sobre Macapá, exatamente em cima. No zênite é você olhar perpendicularmente para cima e encontrar o bichão lá. E por fibra ótica retilínea de índice de refração igual a 1,5. Meu Jesus Cristo. Uma residência distante 400 km dessa emissora recebe o sinal via satélite e por fibra ótica, com atraso, delay. Essa letra aqui, gente, é uma letra que quem for para a área de exatas vai ouvir duas vezes essa aqui, tá? A letra não chama delay, tá? Essa letra aqui, vocês vão encontrar pessoas falando como del, eu não sei se é com, eu vou fazer com um L só, tá? Ou derrom. Derrom. É a mesma letra. Del eu acho que é direto do latim. Derrom é o jeito que os franceses usam. Como tem muita área da matemática voltada desenvolvida na França, quando você pega alguns, por exemplo, os físicos na graduação, eu tive vários professores que chamavam de derrom porque os autores chamavam de derrom. Mas é del ou derrom, aqui tanto faz. Tá? Sabemos que no vácuo e também no ar as ondas magnéticas propagam a velocidade de 3,10 a 5 km por segundo. Pode-se afirmar que o valor mais próximo de del ou derrom é. Esse exercício ele é mais curioso pelo acontecimento do que pela resolução. Quem aí já estava vendo futebol, não futebol, que é uma coisa que você tem imediato ali, né? Você tá vendo o jogo, o vizinho grita gol antes, você fica putaço da vida.
você tá com a TV a cabo, ou você estava na parabólica, ou, claro, na internet a gente sabe por que tem o atraso, né? Porque tem a transmissão, o cara tem que pegar o sinal, enviar, tá? Mas a justificativa tá aqui. Se você tem, eu vou falar aqui de casa. Se eu tô aqui, por exemplo, usando aqui, eu uso o net, né? Se eu tô usando a net aqui e vendo no PFC, vendo no Sport TV, a minha TV dá o sinal antes que a TV dos vizinhos. Eu sei pelo quando tem jogo São Paulo e Corinthians, os vizinhos são corintianos, eles berram, eu berro aqui, eu sei qual que é a ordem dos acontecimentos. Quando eu tô vendo pela parabólica, que não vem por cabo, ela demora mais. Eu recebo a informação depois deles. Aí, claro, pela internet vai ser depois de todo mundo. A justificativa está aí. Em algum momento, em algum trecho, a informação que vem da net vem por fibra ótica lá do estado de São Paulo, junto com a internet. Então, quando tem rompimento dessa fibra ótica, a gente fica sem internet aqui. Algumas pessoas, né, porque o cabo é compartilhado, não é só da net, são de várias operadoras. Já a de parabólica, ela é transmitida de estação por estação. Então, a Globo Rio transmite o sinal via satélite para a Globo Londrina. A Globo Londrina pega, coloca as propagandas dela e transmite para as pessoas. Então, como existe essa diferença, tem que passar por processamento, colocar mais imagem, dá uma diferença aí de uns 2, 3 segundos, até de 20 segundos já chegou a dar, dependendo do dia. Então fica aí como curiosidade. Com o exercício aqui é meio tranquilo. Bom, a gente precisa saber o delay, né? Quanto que atrasa. Então vamos fazer assim. Vamos primeiro imaginar pelo satélite. Velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade da luz, ele passou aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta no ar. A distância é 36 mil quilômetros. A velocidade da luz já está em quilômetros por segundo. Então eu vou deixar assim. Só que o sinal, tá, do satélite, aí temos uma questão. O sinal tem que ir e tem que voltar, né? Então eu vou colocar 72 mil quilômetros. Porque o sinal vai para o satélite e volta para casa. E aqui eu vou calcular o tempo. Então eu vou chamar de tempo 1, 72 mil, dividido por 3 vezes 10 a quinta. Então, gente, naquela preguiça mórbida, 72 dividido... Opa, nós! Dividido por 3, 24. Então, 24 mil vezes 10, o menos 5 sobe. E aí a gente volta às casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ΔT... 1, né? É 0,24 segundos. Professor, mas o sinal não está indo para o satélite voltando para a emissora, está indo para casa. Né? Mas olha só. Aqui eu fiz uma aproximação que eu acho que para vocês vai ser óbvio. Vou fazer assim, ó. O sinal vai da estação, sobe aqui, está indo da estação, vai para o satélite e vai para casa. Você está vendo que tem uma distância diferente aqui que foi percorrida, né? Tá? Essa diagonal aqui não é igual a essa perpendicular. Só que essa distância é 36 mil quilômetros e essa distância é 400 quilômetros. Então, na verdade, se eu fosse representar esse triângulo um pouquinho ainda fora de escala, mas bem mais próximo da escala, seria algo assim, ó. Em que a distância, a parte de subida e descida, é muito maior do que essa lateral aqui. Então a gente pode simplificar e desconsiderar isso. Tá? Se você quiser ser muito purista, você calcula Pitágoras aqui, mas não precisa. Tá? Porque esse valor aqui é muito maior. Agora, pela fibra ótica. Pela fibra ótica, a velocidade está viajando dentro de um material. E a gente vai usar o índice de refração, olha só. O índice de refração da fibra ótica é 1,5. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. E aqui é a velocidade. Então a velocidade você vai dividir e vai dar 2,10 a quinta quilômetros por segundo. Essa é a velocidade na fibra ótica. E agora eu vou calcular o tempo na fibra ótica. 2,10 a quinta, a distância é 400, dividido pelo tempo. O tempo eu quero descobrir, né? Tá? Pela fibra ótica, vai direto, né? Vai
direto da transmissão. Pera aí que deu o sinal do Zoom aqui, gente. Travou tudo, pera aí. Pessoal, vou reiniciar em 5 segundos o meu negócio aqui, porque quando o Zoom dá o recado, trava tudo no computador. Não sei o que o Zoom tem que ele consegue destruir. Tá. Ó, tá liberada a chamada. Opa, não, ainda não. Pera. Agora tá liberada a chamada aí. Tá? Enquanto eu tô terminando aqui. Então, ΔT é 400 dividido por 2/10 a quinta. Aí você calcula esse ΔT aqui, gente. Eu já vou fazer arrumado, tá? Vai dar 210 a menos 5. Aí você volta 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então esse tempo aqui vai dar 0,002 segundos, é isso? Tá, se minha conta estiver certa, é isso aí. Ele quer saber o delay, a diferença entre esses tempos de viagem aí. Bom, esse tempo 1 eu vou dar uma melhoradinha para fazer assim, ó, 0,240, para ficar mais fácil. Esse aqui é o tempo 2. O tempo 1 é 0,240, o tempo 2 é 0,02. Qual que é a diferença? Qual que é o atraso de um em relação ao outro? É o valor de um menos o valor do outro, que dá 0,238 segundos. Isso aí, gente, é muito pouco tempo. Só que aqui é uma região próxima, né? Normalmente a transmissão não está tão perto assim. Aqui em cidades que você tem as estações das TVs ainda é um pouquinho mais rápido. Mas a velocidade das ondas eletromagnéticas é muito alta, então... Tá? Nem... Deixa eu só dar um bisu aqui rapidinho. No que tem aqui pra frente. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Gente, ó, faltaram 3 exercícios pra gente resolver aqui. Eu vou gravar esses 3 separados, depois eu subo, tá? Porque vai acabar a reunião aqui do Zoom daqui a pouquinho, aí não vai dar tempo, aí vai virar uma zona. Tá? O exercício 3 é basicamente aquele do sonar de novo. Aí o 4 e o 5 eu faço a resolução e passo para vocês. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Tá, eu vou fazer só os 5. Não vou fazer não. Vai tudo para o próximo, para aula gravada. Não vou gravar uma aula com 2 exercícios. Tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer pontuar alguma coisa? Se não, jovens, é isso. Tá? Nos vemos na nossa próxima aulinha na terça-feira à tarde. De novo. Mesmo horário, mesmo esquema. Quem não respondeu a chamada, por favor, responda. Vou ficar mais um minutinho aqui aberto ainda com a coisa do Zoom. Tá? Para quem quiser, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou falar algo. Mas para o resto, até mais, galera. Ânimo que tá acabando. Faltam 2 meses para dezembro.